Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarildo Vieira e hoje nós vamos trabalhar a obra Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho. Essa obra, Transgressão e Mudança, foi concebida pelo professor Fernando Hernández. O professor Fernando Hernández, ele é um professor educador espanhol, e ele ficou aqui no Brasil durante um bom tempo. Na verdade, ele veio fazer algumas palestras e acabou ficando um bom tempo por aqui, né? Alguns meses por aqui, depois retornou em outras oportunidades. Nesse contexto, em que ele ficou fazendo palestras, viajando, conhecendo algumas instituições escolares, ele acabou recolhendo, né, vários materiais, acabou refletindo sobre a realidade da educação brasileira e, nesse sentido, ele produziu essa obra aqui, que é Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho. E, portanto, vamos analisar a obra do professor Fernando Hernández. Então vamos lá, primeira questão, qual é a proposta do professor? Como eu disse, a principal proposta dele é reorganizar o currículo por projetos. Então aí nós temos que pensar, o foco dele, o objetivo dele é analisar os currículos, mas transformar esse currículo. Como? Através de projetos educacionais. É aí que nós vamos ter que pensar então. Então o nosso objeto vai ser esse. Na verdade, ele vai se basear, isso não é da cabeça dele, né? Não sai simplesmente da cabeça dele, acordei, tive uma ideia, estou iluminado, não é isso, requer estudos. E ele foi buscar no Don Dewey, né? Que foi um educador de 1859 a 1952, ele é norte-americano, estadunidense, ele era filósofo e pedagogo, e ele defendia, na verdade, uma relação da vida com a sociedade, tá certo? Em outras palavras, ele defendia a ideia de que a escola deveria estar sintonizada com uma análise da sociedade, com a realidade presente, ou seja, a realidade social. Então, a partir daí, o professor Hernández vai tecer todo o seu projeto, toda a sua concepção acerca da escola atual, no caso mais específico a escola brasileira, e como intervir nessa realidade. Certo? Então, vamos lá. Então ele vai defender uma mudança onde que a escola seja transformada, onde a escola, na verdade, ela favoreça o docente, favoreça no sentido de que ele possa, de fato, ser um educador. Em outras palavras, ele defende uma escola diferente dessa que está aí, uma escola mais reflexiva, uma escola que seja interdisciplinar, uma escola que dê respostas para a realidade social. Então vamos lá, a primeira questão que ele vai trabalhar, portanto, é a função do professor. Então vocês podem ver que ele vai ver o professor como o sujeito do processo. Agora, é um sujeito, volto a dizer, ativo, ele é um sujeito ou agente transformador dessa escola. Então veja só, nesse sentido, ele coloca o professor como um mediador, aquele que vai estabelecer o diálogo com o seu educando. O diálogo no sentido de transformar a escola e, portanto, criar cidadãos conscientes, cidadãos críticos, capazes de transformar a realidade. Vocês podem observar aqui também que o professor Hernández, nessa obra, ele vai pegar alguns elementos, vários elementos contidos na obra do professor Paulo Freire. Nesse sentido, é importante vocês fazerem esse gancho entre a concepção desenvolvida pelo professor Hernández, o projeto que ele apresenta para uma escola alternativa e a obra do professor Paulo Freire. Ele vai utilizar, como eu disse, várias categorias freirianas no sentido de forjar uma nova proposta para mudar as escolas. E aí o objetivo dele, portanto, é questionar o currículo e apresentar alternativas. Por isso que ele coloca, romper os conteúdos por disciplina do currículo, tá correto? Então essa é a primeira questão. Ele quer romper os conteúdos por disciplinas que estão nos currículos. Nesse sentido, ele vai fazer a proposta. Então vamos lá. Então vamos retomar. Primeiro, ele vai questionar o currículo. Agora ele vai propor. O que ele vai propor? O trabalho com projetos. Essa que é a questão. Então ele vai propor que seja construído projetos dentro da escola. Agora, olha o termo que eu utilizei. Construídos.
esses projetos não podem ser impostos. Então serão projetos construídos dentro da escola, através de uma relação dialógica entre educador e educando, e esse projeto ele tem que estar necessariamente vinculado com a realidade. Então são projetos que estejam vinculados com a realidade e a realidade presente dos educandos. Então serão construídos projetos dentro da escola vinculados com a realidade social, vinculados sobretudo ainda com a realidade social dos educandos. Então aí seria enlaçar a escola, a produção teórica da escola, a produção de projetos da escola com a realidade presente, sobretudo a realidade social dos educandos. Aí que ele utiliza a questão da transgressão. Então veja só, na visão dele, transgressão aí que ele coloca é uma palavra de impacto, correto? Ele vai buscar essa categoria no construtivismo. Então veja só, a transgressão parte do princípio de que o construtivismo vinculado à aprendizagem e ao desenvolvimento acaba reduzindo alguns aspectos da aprendizagem. Então é exatamente isso. Ele vai fazer uma crítica ao construtivismo. Agora veja só, a transgressão, portanto, ela vai no sentido de transgredir, romper com a proposta construtivista que reduz o processo de aprendizagem. Agora aqui também é importante, ele não está colocando no mesmo balaio todos os construtivistas. Ele está colocando, na verdade, é uma corrente do construtivismo, porque se nós pegarmos, por exemplo, Vygotsky, já é uma outra concepção. É uma concepção, sim, muito crítica, que trabalha a totalidade, etc. e tal. Então ele está criticando essa corrente mais conservadora do construtivismo, que, entre outras coisas, fragmenta o conhecimento, certo? Então veja só, olha aí, pois o construtivismo acaba desconsiderando o conhecimento adquirido na vivência social. Exatamente, ele fragmenta o conhecimento e nega a realidade social, sobretudo no caso que nos interessa, que é a realidade social dos indivíduos, no caso os educandos, os nossos educandos. E aí ele vai fazer a crítica ao currículo. Então veja só, ele vai fazer uma crítica da forma como as disciplinas são organizadas nos currículos escolares, porque ele vai mostrar que existem duas questões importantes. Primeiro, elas são fragmentadas. Essa é a primeira questão. Segundo, essas disciplinas elas estão apartadas do contexto sociocultural da escola e o contexto sociocultural dos estudantes. Em outras palavras, esses currículos, eles não atendem às necessidades, às expectativas dos estudantes. Por quê? No caso dos educandos. Por quê? Porque eles não contemplam a realidade presente, a realidade vivida por esses educandos. Eles negam, eles negligenciam. Essa é a questão central do pensamento, da crítica dele aos currículos. Então, a partir daí, ele vai mostrar os limites da escola. Os limites da escola no sentido de quê? De que a escola, pelo fato que ela tem essa concepção fragmentada, pelo fato que ela tem uma educação elitista, uma educação baseada num currículo que é elitista, um currículo que não está relacionado à realidade presente dos educandos. O que acontece? Essa escola acaba tendo o quê? Limites. Essa escola passa a não contemplar uma realidade. A realidade de quem? A realidade dos estudantes. A partir daí, portanto, ela não cumpre a verdadeira vocação que deveria ser a vocação da escola, que é formar indivíduos. Por isso que ele coloca, se limitando apenas à finalidade de cumprir as provas estabelecidas pelo sistema educacional. É uma educação do sistema, não é uma educação voltada para a formação de indivíduos, sobretudo indivíduos com autonomia e com consciência crítica, capazes de intervirem na realidade social. Lembrando, portanto, as categorias trabalhadas pelo professor Paulo Freire, sobretudo no livro que nós já estudamos, que é o Pedagogia da Autonomia. Correto? Então, só um detalhe, só para recuperar, vão fazendo esse enlace entre a obra do Hernandes e a obra do professor Paulo Freire. Correto? Outra questão importante, aqui entra a questão da transgressão. Aqui é importante, eu vou ler um trecho aqui porque é o fulcro, né, da concepção dele. Veja só, desvalorização e perda de crédito no conhecimento do docente. Tá certo? Aqui é importante, presta bem atenção. Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque uma questão que se coloca muito hoje é a questão do educador, do docente.
Então ele vai mostrar, e eu acho interessante isso, que o docente tem um papel fundamental no processo escolar. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque existe uma corrente pedagógica que ele coloca todo o foco no estudante, né? No educando. Veja só, o educando, ele é um dos focos, podemos até dizer que ele é o foco principal. Em outras palavras, ele é o agente, ele é o sujeito do processo educacional, sim. Entretanto, o docente também é. É essa que é a questão, e é essa que é a falta de compreensão que existe na cabeça de muitos freirianos, aí, de muitos educadores, inclusive freirianos, mas também de outras correntes pedagógicas. Eles colocam todo o peso, né, todo o foco no educando, como se o educando já estivesse pronto e preparado. Não é isso. Essa é uma visão extremamente equivocada. É como se o educando fosse o centro das atenções. Não é. O educando é também um agente da escola. Ele é também um sujeito da escola. E tem que ser, obviamente, tratado como um sujeito ativo. Entretanto, o educador, ele também é um sujeito ativo. E ele tem que ser contemplado dentro desse contexto. Ele tem que ser estimulado a exercer a sua docência de forma ativa. Nesse sentido que ele coloca, tendo a sua autonomia, olha aqui, ó, o educando também tem que ter autonomia. No caso aqui, a autonomia intelectual invadida por ideias sociológicas, psicológicas, antropológicas, que nada corresponde à realidade do ambiente da sala de aula. Em outras palavras, esse educador, ele também passa a ser engessado. Eu vou colocar aqui uma questão que eu acho extremamente pertinente, é uma provocação, né? Ele coloca a questão sociológica, psicológica e antropológica. Eu vou fazer um apanhado geral. Aqui, no caso, são ideias pedagógicas, né? É essa que é a questão. Muitas vezes, correntes pedagógicas são colocadas, categorias da pedagogia, vamos colocar assim, categorias da pedagogia acabam sendo impostas ao educador e acabam engessando esse educador. Então, questões muito pertinentes à sua área de conhecimento acabam sendo negligenciadas, acabam sendo subordinadas a questões de ordem pedagógica. Questões de ordem pedagógica muitas vezes tecnicistas, burocráticas ou, do ponto de vista teórico, muitas vezes extremamente conservadoras. Conservadoras no sentido de serem fragmentadas, no sentido de assumirem muitas vezes uma postura fechada diante da realidade. Então, nesse sentido, é que o Hernandes vai fazer uma crítica bastante interessante. Nós poderíamos aí, para apenas a nossa reflexão, e para ilustrar e dar uma certa concretude para a nossa reflexão, nós poderíamos dizer que, muitas vezes, as correntes pedagógicas, elas encampam pensamentos e categorias pós-modernas que são extremamente conservadoras. Elas têm uma aparência de modernidade, mas, na verdade, é um modernismo reacionário. Então, nós temos que ficar muito atento para esse tipo de coisa. Tá? Então, vamos lá. A escola. Então, veja só. Aqui, no caso, ele vai fazer uma crítica às escolas. Ele vai colocar que as escolas estão numa situação de total incapacidade e dificuldade de dialogar diante das transformações que ocorrem na sociedade. Bom, aí é uma questão importante. O que acontece aqui? Ele vai fazer uma crítica à escola e vai mostrar que a escola está apartada da realidade social. Por que a escola ela não consegue dar resposta para a sociedade? E vamos até ser um pouquinho mais audaciosos na nossa análise. Por que os estudantes estão dentro da escola e eles não veem sentido na escola? Eles não veem sentido na escola porque a escola ela não dá resposta para as suas ansiedades. Ela não dá resposta para as suas indagações. É esse que é o ponto. Existe, portanto, uma cisão radical, uma cisão extrema, profunda, entre o que a escola é, o que a escola pensa que é e a realidade concreta, a realidade social concreta dos educandos. É por isso que a escola não tem sentido, é por isso que os estudantes não gostam de ir para a escola, é por isso que os estudantes, quando vão para a escola, não concentram-se naquilo que os professores falam, ou muitas vezes eles acabam transformando a escola num ambiente único e exclusivamente de sociabilidade. Vou encontrar os meus amigos, vou encontrar o professor que é gente boa, mas na verdade não vai pensar, não vai aprender, não vai refletir. Essa que é a questão, e mais, não vai produzir conhecimento. E a escola pode ser um espaço de tudo isso.
Então, qual que é a proposta? O ensino com pesquisa e projetos. Então, veja só, a ideia dele, portanto, é essa, é o ensino, a pesquisa e o projeto. Então, lembrando Paulo Freire, que ele também desenvolve essa tese. Outra questão importante, ele vai colocar aqui a questão da transdisciplinaridade. Então, ele vai colocar que não dá mais para ter um estudo fragmentado. É necessário duas questões importantes. Primeiro, um contato, uma interface, digamos assim, um diálogo entre as várias disciplinas. Aí nós entramos na questão da interdisciplinaridade. E daí um salto a mais, que é o diálogo entre essas disciplinas que já estão enlaçadas, que já são interdisciplinares, com a realidade presente, com a realidade exterior à escola. Aí entra a questão da transdisciplinaridade. Então, é trabalhar em dois estágios, trabalhar em dois estágios, mas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Em outras palavras, ao mesmo tempo que se estabelece um projeto dentro da escola, que é um projeto interdisciplinar, é um projeto onde que esteja estabelecido o diálogo entre as várias disciplinas, simultaneamente, esse projeto interdisciplinar, ele também tem que dialogar, ele também tem que estar vinculado à realidade exterior à escola, ou seja, à realidade social, sobretudo considerando a realidade social do educando, correto? Então vamos avançar mais um pouquinho. Aí vem a questão novamente do currículo. Então ele vai falar aqui, ele vai fazer a crítica que o currículo trabalha. O currículo de trabalho disciplinar abrange os conteúdos disciplinares como estudos individuais, através de textos avaliados por provas. Então aqui ele já está mostrando a crítica ao currículo, mostrando que o currículo tem uma visão limitada, fragmentada, e também ele faz uma crítica aqui à questão da forma de avaliação, não é isso? Então aí, ó, o currículo transdisciplinar. Então aqui ele já vai mostrar, ele já vai entrar o que veio. Então, para efeito nosso aqui de conhecimento e também para efeito de avaliação, nós precisamos entender que o Hernandes, ele trabalha com uma questão que é a transdisciplinaridade. Então, veja só, ele vai reconhecer que o professor é especialista. Então, ele não nega isso, tá certo? Entretanto, ele vai colocar que o currículo transdisciplinar, por sua vez, já compreende o conhecimento como uma aprendizagem construída através de temas, pesquisas e projetos centrados na realidade da sociedade, e tendo o professor como um facilitador. Ponto. Fechou. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não está negando que o professor seja um especialista. É óbvio que o professor eu sou da área de história, o outro é da área de matemática e por aí vai. Essa é a especialidade dele. Entretanto, através dos projetos, o professor ele é o facilitador, ele é o mediador. É ele que vai fazer todo esse projeto, todo esse processo, né, de discussão, de debate, de diálogo entre as várias disciplinas e de diálogo da sociedade com a realidade exterior. Em outras palavras, é ele o facilitador, é ele o guia, é ele que vai ajudar a conduzir o processo em que os alunos estão envolvidos. Ele é o mediador da questão. Então aí vocês podem ver, portanto, que o professor ele assume já uma posição ativa diante dos estudantes, diante dos educandos. E a partir daí, juntos, através de uma relação dialógica, eles vão construindo esse projeto. Certo? Aqui ele vai colocar a diferença entre o currículo disciplinar e o transdisciplinar. Então vamos ver, olha aqui, ó. Aqui nós temos que ler cada um desses tópicos, né? Eu discuti cada um desses tópicos, desculpa. Então ele coloca disciplinar, conceitos disciplinares, objetivos e metas curriculares, conhecimento canônico ou estandartizado, unidades centradas em conceitos disciplinares, lição, textos, estudos individual centrado na escola, conhecimento em sentido por si mesmo. Então aqui ele está mostrando, ele já está fazendo a crítica ao currículo disciplinar. O currículo disciplinar é essa coisa engessada, essa coisa fragmentada da realidade. É um projeto, portanto, extremamente conservador na visão do Hernandes. E ele propõe o quê? E a avaliação mediante a provas. É importante destacar isso. A avaliação, ela não é uma avaliação processual, ela é uma avaliação estagnada, né? Ela é uma avaliação que fica presa simplesmente à questão da prova. Agora veja só, aqui ele já vai mostrar a questão da transdisciplinaridade. Veja só então,
olha só, problemas transdisciplinar, ou seja, o problema não é um problema simplesmente pontual, ele é transdisciplinar, ele pega várias vertentes. Temas ou problemas, aí é a questão de pegar o tema e problematizar esse tema. Perguntas, indagações, pesquisa, conhecimento construído. Olha aqui, ó, unidades centradas em temas ou problemas. Projetos, grupos pequenos que trabalham por projetos, fontes diversas, centrado no mundo real e na comunidade. O conhecimento em função de pesquisa, a avaliação mediante portfólio e transparências, o professor como facilitador. Bom, então a partir daí vocês podem ver que o projeto transdisciplinar, ou a proposta, melhor dizendo, transdisciplinar apresentada pelo professor Hernandes, ela é muito mais abrangente. Por quê? Porque ela tem uma visão mais universal. Essa é a primeira questão. Segundo, ela não trabalha o conhecimento fragmentado, mas ela trabalha a totalidade. Ela estabelece, portanto, o diálogo entre as disciplinas e da disciplina com a realidade social, e ela não trabalha ela não concebe a avaliação como algo pontual, ela é processual, ou seja, ela é um processo que tem começo, meio e fim. E um detalhe, ela trabalha dentro de uma concepção onde a avaliação, ela não é punitiva, ela é diagnóstica. E como ela é processual, ela vai corrigindo caminhos, ela vai intervindo e apontando, direcionando caminhos para o estudante. Aqui entra uma questão importante. Por quê? Porque ela não destrói o estudante, ela não destrói o educador. Ela avalia, ela vai fazer o diagnóstico e, principalmente, ela aponta caminhos. Porque um dos grandes problemas da avaliação é que você pega um texto, você pega, por exemplo, uma redação, você olha a redação, você fala para o sujeito, olha, não tem nada a ver sua redação está ruim. Por quê? Porque o começo da redação, você entrou num assunto, depois você argumentou por outro e não concluiu nada. Em outras palavras, você destruiu, né, a redação do sujeito, aí você fala, agora você faz outra. Aí o sujeito faz outra, você olha, essa aqui melhorou, tal, mas agora faz outra que vai ficar melhor. Bom, muito obrigado, né? Você me deu uma grande força, né? Você me deu uma força para eu ficar deprimido, né? E eu ficar sem argumentos e eu ficar inseguro, né? Não é isso. Uma avaliação processual é você pegar, por exemplo, essa redação e você falar, olha, a estrutura não está adequada, existe uma outra estrutura, a estrutura é essa. O que é a introdução? A introdução é isso. O que é a argumentação? É isso. O que é a conclusão? É isso. Olha, essas palavras você pode mudar, você pode procurar um dicionário para usar outros termos mais rebuscados, termos mais apropriados, enfim, você vai dando uma série de dicas, uma série de orientações, na verdade são orientações que a gente vulgarmente podemos chamar de dicas, para que esse aluno possa deixar o seu texto mais lapidado. E principalmente, não é ficar preso apenas à forma, é também orientar no sentido de pensar melhor. Pensar melhor significa o quê? Saber trabalhar as categorias da sociologia, as categorias históricas, da filosofia, das ciências biológicas, das ciências exatas. Trabalhar essas categorias, saber assimilar essas categorias e ter a habilidade para manipular essas categorias no texto. Olha aí, ó, você já está indo para um outro campo, o sujeito está refletindo, o sujeito está sendo pesquisador e refletindo. E outra questão importante é trabalhar a autonomia. Trabalhar a autonomia do sujeito, né, no caso do educando, no sentido de que esse texto tenha a sua marca, tenha a sua personalidade, seja o seu texto. Você lê o texto e fala, poxa, esse texto é do fulano de tal. Perfeito? Olha então qual que é a proposta do Hernandes. Eu usei o exemplo aqui no caso da redação, mas podemos usar outros exemplos, né? Poderia ser um exemplo da matemática, poderia ser um exemplo das ciências humanas, tá certo? Então, é isso. No caso da matemática, o que me chama a atenção é que muitas vezes o estudante ele consegue achar a solução para um problema, né, pela cabeça dele, porque ele é autônomo, não é porque tem uma regra e tem uma fórmula, ele até conhece a regra e a fórmula, isso eu acho legal também, não é desprezar. Entretanto, ele criou um mecanismo para conseguir chegar a isso, a chegar a esse determinado resultado. É isso que ele está falando, isso que é autonomia no pensar. Em outras palavras, o professor nesse contexto, ele acaba sendo facilitador, ele acaba auxiliando o educando a chegar à sua autonomia naquilo que se refere ao pensamento e aquilo que se refere na manipulação do conhecimento. Perfeito? Então é isso. Aí ele vai falar qual que é o resultado. Olha lá, questionar toda forma de pensamento único. É isso que eu acabei de colocar.
Outra, reconhecer diante de qualquer fenômeno que se estude as concepções que o regem. Aí entra, portanto, a questão aqui de conseguir, né, do estudante conseguir assimilar as categorias e refletir a partir dessas categorias. Outra questão importante, incorporar uma visão crítica dos fatos. Eu olho o mundo e tenho uma visão crítica deles. Não é porque um educador, no caso, eu sou professor, chego lá e falo uma coisa que o sujeito vai acreditar. Não é pelo fato que o sujeito liga uma televisão e o jornalista lá, o apresentador está falando outra coisa, ou ele lê o jornal, ou mesmo se ele lê um livro. Né? O velho princípio do pensamento marxiano, lá, o lema do Marx, duvidar de tudo. Exatamente isso, nós temos que duvidar de tudo. Né? Outra questão, introduzir... Aqui, ó, desculpa, eu me perdi aqui, é o tópico 4. Introduzir diante do estudo de qualquer fenômeno, olha lá, opiniões diferenciadas, de maneira que o aluno comprove que a realidade se constrói a partir de pontos de vista diferentes. Aqui existe uma questão muito complicada aqui nessa observação dele. Primeira questão, nós poderíamos traduzir isso como estabelecer um debate de ideias, né? Se fosse, por exemplo, na área de história, geografia, etc. e tal, nós poderíamos estabelecer um debate bibliográfico, que é o debate entre autores, concepções diferentes de autores. Agora, aqui quando ele fala de maneira que o aluno comprove que a realidade se constrói a partir de pontos de vista diferentes. Na verdade, a realidade não se constrói a partir de pontos de vista diferentes. A realidade ela é construída socialmente. O que existe é que pessoas com pontos de vista diferentes encaram a realidade de outra forma. Aqui, isso é importante deixar bem claro. Aqui é um equívoco por parte do professor Hernandes. É aquilo que nós falamos. Nós lemos o autor, nós temos que fazer a crítica. A realidade, ela independe da minha visão que eu tenho sobre ela. A realidade é concreta, ela existe. É óbvio, se eu tenho uma formação liberal, eu vou ver essa realidade por uns olhos. Se o sujeito tem uma formação marxista, ele vai ter por outro. Se o sujeito tem uma formação anarquista, ele vai ter por outro. Se o sujeito tem uma visão social-democrata, ele vai ver outra. Mas aí entra em cena duas questões. O poder das ideologias, as diferenças ideológicas, né, na forma de pensamento, as diferenças, a formação teórica de cada um e, obviamente, os objetivos políticos de cada um. É importante, nesse sentido, trabalhar com o educador, trabalhar juntos aos educandos, para que ele conheça essas várias correntes de pensamento e ele consiga identificar essas várias correntes de pensamento e ele consiga, obviamente, identificar como? Identificar através dos autores, é claro, mas principalmente através das categorias analíticas que cada autor utiliza, que cada corrente de pensamento utiliza e, obviamente, as consequências dela na realidade. Por exemplo, a realidade é concreta e é objetiva. Se existe um sujeito aqui que ele é um pensador liberal, ele vai olhar a realidade a partir dos seus olhos de liberal, portanto, ele vai querer manter o sistema. Se o sujeito é um social-democrata, ele vai olhar a realidade a partir dos seus olhos de social-democrata. Nesse sentido, ele vai tentar reformar a sociedade. Se o sujeito é um marxista, ele vai tentar revolucionar a sociedade. Ele vai olhar com seus olhos e falar, não, essa sociedade tem que ser destruída e construída outra. Percebeu? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que colocar. Então, vamos melhorar um pouco essa questão colocada aqui pelo professor Hernandes. Para efeito de prova, para efeito de avaliação que vocês vão fazer, essa postura que eu acabei de frisar, ela fica extremamente pertinente, não há problema nenhum. É óbvio, se perguntarem na visão estritamente do professor Hernandes, vocês têm que responder o que ele fala. Entretanto, se for uma questão mais aberta, aí vocês têm que expor o ponto de vista de vocês, não há problema nenhum, correto? Então, para efeito de prova, retomando, se for uma coisa estrita, é essa questão do Hernandes, certo? Agora, se for uma posição questionadora, se exigir a sua reflexão, aí vai por essa análise que eu acabei de fazer, perfeito? Então é isso. Toda a realidade responde a uma interpretação. Perfeito, que era exatamente isso que eu estava falando. Lá, toda a realidade responde a uma interpretação. Eu até mudaria interpretação por compreensão. Toda a realidade responde a uma compreensão que o sujeito tem dela. Agora, essa compreensão é balizada como? Pela formação teórica que o indivíduo tem, correto? Pelo instrumental teórico que ele tem para compreender esse mundo
e também pelos seus objetivos políticos, pela sua inserção no mundo. Voltando lá ao professor Paulo Freire, que ele já deixa isso muito claro. Nesse sentido, o Hernandes também deixa claro isso se você pegar a obra dele e ler. Tá? Então é isso. Aqui no caso, eu vou fechar aqui, né, ou quase fechando, com uma frase do próprio Hernandes. Olha lá. Eu vou ler então, é uma citação dele, tá? Então acompanhe o raciocínio comigo. A transdisciplinaridade vinculada ao currículo integrado, veja só, aqui é importante, ele não nega o currículo, ele sabe que é necessário o currículo, só que tem que estar vinculado ao currículo. Integrado implica criar, o currículo integrado, implica criar novos objetos de conhecimento para fazer do conhecimento algo efetivo, que permita continuar aprendendo e converta de novo a atividade do ensino numa aventura social e intelectual. Os projetos de trabalho podem servir como facilitadores dessa travessia. Aqui é importante, então, duas questões. Primeiro, que ele resumiu aqui nessa frase tudo que ele pensa. Segundo, que aí eu faço questão de frisar é que ele não nega o currículo. Ele simplesmente aqui, ele tenta reestruturar, ressignificar a relação que a escola precisa ter com o currículo. Não podemos pegar o currículo lá, tá lá o currículo e aplicar. Né? Isso vai para uma visão conteudista, né? Perfeito? Então é isso, meus caros. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. E antes de me despedir, eu faço questão de dizer a vocês que é preciso vincular, veja bem, vincular essa concepção do Hernandes, correto? Com a obra da pedagogia e da autonomia do professor Paulo Freire. Em outras palavras, ele trabalha, o Hernandes, várias categorias que nós já estudamos na obra do professor Paulo Freire. Portanto, vamos trabalhar, ao estudarmos, né, vamos estabelecer esse vínculo, vamos estabelecer esse enlace. Perfeito? Eu agradeço agora sim, mais uma vez a atenção de vocês, desejo bons estudos, espero ter contribuído para que vocês tenham ficado esclarecidos a respeito da obra do professor Hernandes. Muito obrigado, aquele abraço.